Meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos. Nesta manhã de quinta-feira, uma vez mais, estamos aqui para trazer uma reflexão da Palavra de Deus para os nossos corações, daquilo que sempre estamos buscando no Senhor, uma força que às vezes vem ao contrário sobre nós, e às vezes nós precisamos de nos encontrar na presença do Senhor e sempre nos advertindo e nos procurando nos admoestar conforme a palavra do Senhor nos adverte. E os valores. Hoje eu gostaria de trazer uma palavra no Salmo de número 127 e no versículo 4. Eu debato muito sobre isto e luto muito sobre isso. A minha alma às vezes chora por isto, porque às vezes nós não encontramos pessoas e obreiros e líderes que às vezes tentariam incentivar as nossas crianças, nossos adolescentes e os nossos jovens, porque estes serão os futuros da igreja de amanhã. Essas pessoas serão a coluna da igreja de amanhã. E hoje Deus me deu esta palavra e eu confesso com sinceridade, irmãos, minha alma chora por isto. Eu venho trabalhando há anos e lutando há anos por isto. E no Salmo de número 27, o versículo 4, no versículo 1 do Salmo 27, ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que o edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. No versículo 4 ele disse: como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. E sabe o que me chama a minha atenção sobre tudo isto? É porque quando Davi ele traz esse salmo, há não sei há quantos mil anos atrás, há quantos anos atrás que Davi descreve isto, ele está nos mostrando para nós que nós precisaríamos de estar cuidando da nossa mocidade, das nossas crianças, incentivando nossas crianças a permanecerem, a crescerem na obediência do Senhor, para que nós pudéssemos conduzir os nossos filhos ao Senhor. E eu sempre tenho debatido sobre isso, para nós valorizarmos o culto das crianças, para nós valorizarmos o culto dos jovens. E olha, às vezes é duro o que eu falo, mas eu não falo de mim, eu falo tomado na direção de Deus. E se isso doer em você, creia que é Deus falando contigo, para que no dia de amanhã você não venha chorar ou pedir oração na igreja porque os seus filhos estão no mundo das drogas. Porque às vezes nós não valorizamos o culto de jovem, não valorizamos o culto das crianças, e às vezes nós não damos importância a esses trabalhos. Às vezes nós não queremos conduzir os nossos filhos no ensaio, não queremos levar os nossos filhos, nossos netos num trabalho da igreja, porque às vezes eu tenho isso para fazer, eu estou cansado, eu já não vou poder ir. Sabe, um dia desse teve um trabalho na central, e a mulher que veio pregar, não sei se era do Rio de Janeiro, de onde que era, e ela chamou as irmãs que tinham seus filhos dependentes químicos, aqueles que estavam presos, aqueles que estavam na dependência de droga, aqueles que estavam alcoólatras, que as mães viessem à frente e receberam uma oração. 60% da igreja saiu do banco e veio para frente. Quer dizer, os outros que não veio ainda ficaram com vergonha, mas muitos 60% da igreja hoje está vivendo nessa dependência química, usando drogas. Sabe por quê? Às vezes nós não valorizamos o culto das nossas crianças, às vezes nós não valorizamos o culto dos nossos jovens, e nós vamos pagar o preço mais tarde.
O salmista, quando ele descreveu isso, ele disse que a grande força da juventude, dizendo como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. O conjunto de jovem de uma igreja é o futuro importante, é o futuro de amanhã. São eles quem serão os pregadores de amanhã, serão os diáconos de amanhã, os presbíteros de amanhã. E às vezes eu e você amanhã seremos orgulhosos em ver nossos filhos, nossos netos sentados lá no banco lá em cima, dizendo: hoje é o meu filho quem vai pregar, hoje é o meu filho quem vai cantar, hoje é meu filho quem vai trazer um culto de ensino. E às vezes estamos nós, sabe aonde? Sentado no banco de um réu, esperando nosso filho ser julgado. Sabe por quê? Teve culto do jovem, nós não levamos nossos filhos. Teve culto das crianças, nós não demos importância. Era simplesmente um culto das crianças. Não tem problema. Não tem problema, meu irmão. Mas nós vamos pagar o preço mais tarde. O preço vai chegar, a conta vai chegar. E muitas mães e muitos pais chorarão pelos seus filhos. Olha, assim são os filhos da mocidade, que os jovens, a força do jovem dá vigor a uma nação, de um povo que também, de uma igreja, os jovens serão os obreiros de amanhã. Também a coluna que darão sustento à igreja presente do futuro. O conjunto da mocidade é uma igreja que reveste-se de grande importância por conseguir agregar juventude em um só lugar, envolver todos os jovens no compromisso de servir ao Senhor com alegria. Observe bem. Observe bem. Isso não é de hoje, irmãos. Isso aqui, ó, tá escrito aqui, ó. Tá escrito aqui nisso daqui, ó. Não estou falando de mim, irmãos. Eu estou falando o que está aqui dentro. Eu sempre digo na igreja para nós investir no nosso jovem, para nós investir nas nossas crianças, porque eu já aceitei Jesus há 26 anos, e quantos jovens que são novos convertidos, às vezes nasceu num lar evangélico, mas quer conhecer o mundo lá fora, sabe por quê? Às vezes nós não compramos um instrumento para o nosso filho, porque nós temos vergonha preguiça, né, de gastar dinheiro. Às vezes nós não levamos nossos jovens no ensino, não levamos no ensaio. Nós queríamos que nossos jovens crescem aprendendo na nossa maneira dura de querer que os nossos filhos sejam assim. Você vai ter que ser assim. Não, vamos investir nos nossos jovens, vamos comprar uns instrumentos para o nosso jovem. Meu filho, você tem vontade de ser o que na igreja? Meu filho: pai, eu tinha vontade de ser baterista, eu tinha vontade de tocar um instrumento. Investe nos seus filhos, investe nos seus netos, para que no dia de amanhã você não precise estar num banco de réu olhando o julgamento de seu filho, que às vezes vai ser condenado. E a culpa não é de Deus, não. A culpa é minha, a culpa é sua, irmão, porque nós somos ingratos. A conclusão desse negócio que eu estou dizendo para você, numa sociedade onde tantos jovens estão destruindo suas vidas no vício das drogas, do cigarro, de bebidas, de prostituição e de tantos outros males que escraviza a juventude, devemos louvar a Deus por tantos jovens que estão na igreja, transformados pelo Evangelho de Cristo, louvando ao Senhor nos cultos de adoração ao Deus vivo e verdadeiro. Irmãos, valorize o seu filho, valorize a sua filha que está na igreja, o seu neto que está na igreja. Não perca um culto das crianças, nem um culto de jovem, porque a canseira nos bateu. Vale a pena nós esforçar. Eu vejo muitas pessoas que pagam uma faculdade do seu filho para ser médico. Às vezes ele tira do sustento da sua boca para ver o seu filho bem no dia de amanhã. Faça isso, irmão. Louve a Deus. O seu filho está na igreja com vontade de cantar, com vontade de ser baterista, de tocar um instrumento. Esforce. Se você vender algo seu para comprar um instrumento para o seu filho, você não está perdendo. Você está ganhando,
para no dia de amanhã você ter orgulho de ver o seu filho, às vezes vestido num bom terno, cantando na igreja, pregando na igreja, evangelizando na igreja ou pastoreando uma igreja. Eu conheço alguns amigos meus que a gente não dava nada por eles, que muitas pessoas achavam que não ia ser nada, hoje é pastor presidente de igreja. Você tem orgulho? Eu tenho orgulho, porque eu sei de onde saiu. Eu sei como foi o passado dessas pessoas, duro, às vezes até passaram necessidade, mas hoje estão lá em cima e eu garanto que o pai dessas pessoas tem muito orgulho de ver o seu filho onde está. Valorize os seus filhos, valorize os seus netos. Hoje é culto das crianças, vamos evangelizar, vamos fazer um trabalho bonito, vamos investir no nosso trabalho das nossas crianças. Às vezes nós precisamos de fazer algo que atraia nossas crianças. Hoje o que atrai é um algodão doce, um pula-pula. Pagamos isso, vamos levar isso na igreja, vamos fazer um evento ser maravilhoso para que eles venham refletir no dia de amanhã, falar: eu tive para mim poder estar aqui, alguém investiu em mim para poder estar aqui. Eu deixo esta palavra com você nesta manhã, não posso tomar muito tempo porque nossos vídeos agora estão sendo travados. Que Deus em Cristo abençoe você e tenha um ótimo dia em nome de Jesus.